das regiões de sombras? Será que os espíritos bondosos constroem essas favelas espirituais para deixar ali espíritos em conflitos? Quem constrói as cidades espirituais de trabalho, de assistência como o nosso lar? Como é que é feito isso? Então esse tema vai ser desenvolvido a partir de 3 fontes doutrinárias. Porque, obviamente, tudo que eu sei da doutrina, eu aprendi na doutrina, nos livros espíritas. São eles as fontes que nos ajudam a compreender a realidade espiritual. E como eu não sou muito parecido com o Peixinho, que é um bom contador de caso, eu sou terrível para contar caso. Porque eu não sei contar caso, não sei declamar poesia, sou desajeitado para essas coisas. A minha cabeça é mais científica. Eu gosto de fazer conta, números, trabalhar com as leis da natureza. Então, contar caso é uma dificuldade para mim. Por isso, eu vou trazer os casos já contados. E vocês vão ler comigo, acompanhar comigo. E nós vamos desenvolver o nosso tema em 3 fontes. O Livro dos Médiuns, que vamos deixar para o final, capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, de Allan Kardec. Vocês vão ver como a genialidade de Allan Kardec pode extrair todo um capítulo de valores sobre o mundo espiritual de uma simples aparição de um homem que ainda não tinha desencarnado, mas que sai do seu corpo físico e vai visitar uma amiga doente, levando um detalhe que foi utilizado por Allan Kardec para falar sobre o Laboratório do Mundo Invisível, uma caixinha de rapé. Parece Newton, o grande Isaac Newton, que com a queda de uma maçã, ele consegue fazer a pergunta fundamental: o que é que liga a queda de uma maçã com o movimento da Lua? E esbarrou na lei gravitacional. É uma simples pergunta, tirada de um simples fato, corriqueiro do dia a dia, mas que mostra ali por trás, quando o indivíduo tem a genialidade de fazer a pergunta certa, extrair uma lei universal. A lei da gravitação é universal. Kardec faz isso com a caixinha de rapé. Vamos ver depois. Outra fonte está em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 3, O Sublime Visitante, de André Luiz. Provavelmente a grande maioria aqui presente já leu. Mas a gente lê depressa, passa por cima do ensinamento e não questiona, não faz as perguntas que precisam ser feitas. Vamos trazer esse caso também, contado por André Luiz. E vamos, finalmente, da terceira fonte, que é Recordações da Mediunidade, escrito pela médium Ivone A. Pereira, já que se encontra no mundo espiritual. Nós tivemos a felicidade de conhecê-la no Rio de Janeiro. No capítulo 8 desse livro, há um capítulo intitulado Complexos Psíquicos, que ela mostra como é que nós construímos a nossa realidade espiritual. É também uma história, um caso muitíssimo interessante e que permite que a gente possa extrair dele o mecanismo da construção no mundo espiritual. Do conteúdo, portanto, dessas 3 fontes que apresentam diferentes realidades espirituais, vamos discutir como a mente espiritual, ao usar dos recursos imaginativos, e aí é importante entender o que significa imaginação, e pensamentos persistentes, molda a realidade espiritual, agindo num substrato que nós temos ainda dificuldade de compreender, chamado fluido universal, fluido cósmico, apresentado no Livro dos Espíritos, como material de base, construindo os panoramas vivos da espiritualidade, tais como vestimentas e adereços pessoais, paisagens, cidades, umbral, etc.
Veremos então como a existência dessas construções atende essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa de meu Pai. E que Kardec também no livro no Evangelho segundo o Espiritismo trata. E ali, en passant, falando dos diferentes mundos habitados, os planetas que podem ser povoados por espécies humanas semelhantes a nós, espíritos em realidade de crescimento em outros mundos. Mas ele fala também da realidade do mundo espiritual. E aí a gente vai entender essa frase de Jesus na sua amplitude maior. Vejam só que coisa interessante. Os espíritos falam para nós: há muitos mundos habitados. Essas estrelas que estão nos céus não são enfeites, porque Deus não fabrica nada que não tenha utilidade. E nós não sabíamos até então que existiam outros mundos, senão o do sistema planetário solar. Hoje, com o avanço da ciência, com os instrumentos de observação que têm sensibilidades especialíssimas e que estão em órbita fora do filtro gasoso da nossa atmosfera, são capazes de medir variações de intensidade de luz de uma estrela tão pequeno quanto aquele provocado por um planeta que passa na frente da estrela longínqua e diminui um pouquinho a intensidade de luz que nos alcança. E medindo a periodicidade dessa sombra que passa, medem a órbita daquele objeto e descobrem um planeta em torno de uma estrela. Já temos nas descobertas, hoje, mais de 500 planetas descobertos em estrelas diferentes. E recentemente, uma estrela 250 anos-luz de nós, foi descoberto 6 planetas em torno da mesma estrela, um sistema planetário irmão nosso, do nosso sistema. E certamente que a descoberta de vida em outros planetas não vai tardar muito para ser descoberto pelos cientistas. Simplesmente corroborando aquilo que a gente já sabe, por revelação, através do segundo recurso de aprendizado que a gente tem, que é a da revelação feita através dos recursos da mediunidade, trazida por espíritos mais sábios do que os homens da Terra. A ciência desenvolve um lado do conhecimento e as revelações espirituais desenvolvem outro. E as duas maneiras de aprender se dão mãos para que nós progridamos mais rápido. É esse o propósito. Então vamos para o caso Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna uma preparação que André Luiz vai participar junto com o Espírito Jerônimo, onde ele e mais alguns companheiros vão trabalhar no processo de desencarnação de 5 pessoas que estavam encarnadas, chegando no final das suas existências planetárias, no fato, e que devem voltar para o mundo espiritual. Então eles vão ter a assistência de Jerônimo, André Luiz e mais 2 companheiros. Esse livro, Obreiros da Vida Eterna, narra como a morte se dá. Então é melhor que todos nós estudemos ele com bastante atenção para não ter medo de morrer, para não morrer de medo de morrer, não é? Porque parece um contrassenso, mas é isso que a gente sente, fica apavorado diante de um perigo. Então nós vamos narrar, vamos trazer esse ensinamento para a gente ver como os espíritos agem e como a partir disso eles constroem no mundo espiritual. Diz o Jerônimo para um outro companheiro espiritual, que nós vamos conhecer agora mesmo, dizendo o seguinte: devemos atender nos próximos 30 dias, um livro em 30 dias, a 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnarem na crosta terrestre. Trabalharam fiéis à causa do bem
E as nossas autoridades encarregaram-nos de atender-lhes os casos pessoais. E a gente pensa que morre sozinho. Jerônimo acrescentou delicado: confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Quer dizer, no mundo espiritual, né, quando os espíritos começam a compreender a realidade espiritual, o complexo de separatividade que ainda nos alimenta vai por terra. Um ex-padre é mais do que um irmão, é um companheiro igualzinho a qualquer um de nós. Então nós, os espíritas, temos que fazer terminar com essas diferenciações o quanto antes, porque isso é partidarismo egoísta. Então Jerônimo diz para esse companheiro espiritual que ele vai realizar esse trabalho junto com eles, acompanhando 5 pessoas que vão desencarnar. E aí eles vão fazer uma preparação para começar esse trabalho e se dirigem em nosso lar a um local chamado Santuário da Bênção. Então, na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços de auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nosso lar. E a gente ficaria muito feliz se fosse para o nosso lar. Hoje o nosso companheiro Peixinho disse, se a gente puder ali para aquele lugar o mais baixo da Câmara do Auxílio, já está bom demais. Mas a gente vê aqui na descrição, né, desse capítulo, que há coisas muito superiores a isso. Há regiões muito mais evoluídas do que o que nós conhecemos de nosso lar. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente antes de entregar seus trabalhos de assistência sob sua direta responsabilidade. Então, à tardinha, encontrávamos-nos, diz André Luiz, todos em vastíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam ao fundo, atraindo-nos a atenção. E aqui um parênteses. Aparelhos elétricos? Afinal de contas, o que produz eletricidade? Carga elétrica negativa, montadas, estruturadas nos elétrons, que são partículas com massa, sujeito à atração gravitacional, matéria, portanto, e prótons, ou núcleos de átomos, que são carregados positivamente, que também carregam massa. Será que lá em nosso lar, a cidade de nosso lar é construída de átomos, esses que nós conhecemos na tabela periódica, capaz de produzir fenômenos elétricos a ponto de construirmos instrumentos elétricos como esse computador que está aqui, essas lâmpadas? Claro que não é assim. Essa é uma das coisas que nós precisamos abrir a nossa cabeça. O mundo espiritual é revelado para nós através da nossa linguagem. Porque a linguagem dos espíritos nós não a conhecemos. Exemplo. Como é que podemos explicar para um cego de nascença a diferença de verde claro e verde escuro? Ele não sabe nem o que é verde. Imagina verde claro e verde escuro. Não tem como. Mas há uma maneira de, por analogia, fazer com que ele faça uma ideia do que significa. Então, o que a gente faz? Utiliza um outro sentido que ele tem apurado. Por exemplo, o tato. E usamos a temperatura como cor. Olha, uma cor muito forte é muito quente. Uma cor mais branda é mais frio. E a diferença entre o verde claro e o verde escuro é uma diferença pequena de temperatura. Ele vai fazer uma ideia.
Ele vai compreender, vai fazer um modelo na cabeça dele que vai ajudá-lo a compreender